Olá, estudante. Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, estou acompanhando vocês na disciplina Orçamento Público, Execução Orçamentária e Financeira. Lembrando que a webaula, ela tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, mas também ela é uma oportunidade onde professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas entendemos também que na modalidade de educação à distância, o aluno tem a autogestão do seu conhecimento. E, como tal, ele pode decidir qual o melhor espaço, qual o melhor tempo para o seu processo de aprendizagem. E, nesse sentido, nós entendemos que esta web-aula deverá ser gravada e disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa assistir quantas vezes quiser e puder. E, em caso de dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens. Eu busco responder o mais breve possível. Então, na nossa proposta de hoje, nós iremos falar um pouco como ocorrem as licitações públicas, ou seja, como a administração pública ela contrata ou adquire, né, bens e insumos. Então, o objetivo da nossa web hoje é compreender como são realizadas essas licitações na administração pública, bem como a legislação envolvida. Antes de mais nada, nós temos que falar sobre a licitação. O que que é a licitação? A licitação, ela visa garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, ou seja, aquela proposta que melhor atenda de maneira objetiva o interesse do serviço público. Nós costumamos dizer que a licitação nada mais é que uma concorrência entre interessados que desejam fornecer para a administração pública. E esses concorrentes, pelo próprio princípio da isonomia, têm que ter condições iguais de concorrer. Então, o princípio da isonomia, ele versa que, né, os interessados em fornecer para a administração pública, eles não podem ser tratados de forma diferente pelo simples fato que eles têm que ter iguais condições de concorrer. Quando essa licitação ela é possível, nós dizemos que ela pode ser dispensável ou dispensada. Quando a licitação ela é impossível, ou seja, não há como concorrer, ela cai na inexigibilidade de licitação. Então vamos ver, né, tudo isso nessa web aula de hoje. A lei, então, que rege a lei de licitação a partir deste ano é a 14.133, de 1º de abril de 2021. Do dia 1º de abril até o dia 31 de dezembro de 2023, ela ficou vigorando concomitantemente com a antiga lei, a Lei 8.666, a 8.666, de 93, mas a partir deste ano somente a 14.133 é a lei de licitação. Então, esta lei, ela estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que são órgãos da administração direta, além dos fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente. Então, esta lei ela vai abranger né, toda a administração direta e indireta. E aí, nós temos aqui as exceções de licitação, que é quando a licitação, como eu disse, a licitação ela é uma concorrência entre interessados. Quando é impossível concorrer, nós dizemos que a licitação ela é inexigível, ou seja, há uma inviabilidade de competição, pois não há essa possibilidade. Exemplos.
produto único ou fornecedor exclusivo, serviço técnico de natureza singular e singularidade de artistas. Então, nós temos aqui esse rol de situações taxativas onde a licitação ela é impossível. Ou seja, se eu tenho um produto com um único fornecedor tem a exclusividade deste produto, não tem como concorrer. Um serviço técnico prestado por uma única pessoa, uma única, né, empresa, ou seja, de natureza singular, também traz esse rol de impossibilidade de licitar. E um artista renomado. Então, se eu tenho ali o desejo de contratar um Roberto Carlos, por exemplo, eu não tenho dois Roberto Carlos, nem três Roberto Carlos, sendo ali impossível, né, haver uma licitação para a contratação do Roberto Carlos. Por quê? Porque não há como concorrer. Então, nós dizemos que essa licitação é inexigível, não sendo possível ocorrer. Agora, quando a licitação ela é possível, nós dizemos que ela pode ser dispensada ou dispensável. Então, nós temos aqui a licitação dispensada, quando a lei apresenta um rol de hipóteses chamadas de alienações especiais, como venda, compra, troca, permuta e doação. Um exemplo é a doação de um terreno para um município. Então, a licitação, ela é dispensada, não há necessidade que ela ocorra. Por quê? Porque existem este rol de hipóteses chamadas de alienações especiais. Então, são rol de situações taxativas onde ela determina que essa licitação seja dispensada. Já a licitação pode ser dispensável, ou seja, a discricionariedade de licitar ou dispensar. Aí é uma questão de decisão do gestor entre licitar ou dispensar. Então, existe um artigo que apresenta um rol de incisos, de situações também taxativas, onde a licitação é dispensável. Ou seja, o gestor público ele tem a discricionariedade de licitar ou não. Questão de decisão. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma contratação emergencial. A contratação emergencial ela pode ocorrer até por 12 meses, e é uma situação de eventualidade. Então, a contratação emergencial, ela é excepcional, então ela é exceção. Pode também haver remanescente de obras, critério dispensa por critério de valor, ou seja, valor baixo, entidades com tratamento diferenciado, dentre outras, tá? Então, esses são algumas situações específicas onde a licitação pode ser dispensável. Quando ele decide por licitar, aí nós entramos, né, nas modalidades de licitação. As modalidades de licitação nada mais são que o modus operandi, ou seja, é aquele fluxo do rito processual dos procedimentos para a realização dessa licitação. Cada modalidade é um procedimento de licitação específico. Então, cada modalidade vai ter um rito processual de acordo, né, com a sua exigência. Então, as modalidades de licitação podem ser comuns, né? É, são aquelas que se compram produtos ou serviços, mas o que irá discernir são os valores dessa compra, né? A natureza da técnica, né? E do valor. A concorrência é a modalidade mais utilizada. Nós temos ali o diálogo competitivo também como uma outra modalidade, uma modalidade nova. Com a Lei 14.133, a tomada de preço e o convite deixam de existir, passando a existir o diálogo competitivo. O pregão deixa de existir pela Lei
10.520 de 2002 e passa a fazer parte da Lei 14.133. E nós temos as modalidades também consideradas especiais, como o leilão e o concurso, que, né, ainda existem. Então, a concorrência, ela é a modalidade mais ampla de licitação existente, pois permite a participação de quaisquer licitantes interessados na realização de obras e serviços, bem como na aquisição de qualquer tipo de produto. Justamente por permitir a participação de qualquer licitante interessado, é a modalidade que apresenta as exigências mais rígidas para a fase de habilitação. Contudo, ela é uma modalidade muito utilizada. Então, já as modalidades especiais, elas envolvem o concurso e o leilão. Então, as licitações, elas ocorrem não somente para adquirir produtos, insumos, equipamentos ou contratar serviço, mas também ela serve para aquilo que a administração pública deseja realizar ou vender. Então, o concurso, diferentemente do critério de contratação de pessoal na administração pública, que não tem a ver com a licitação, o concurso, ele é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes no edital. Nesta modalidade, não existe a fase competitiva de disputa por preço, pois o valor a ser pago pela administração já está definido no ato convocatório. Então, este concurso, ele é uma premiação de trabalho técnico científico, onde a administração já define um valor em ato convocatório. Tá? Então, é uma modalidade que versa sobre aquilo que a administração pública deseja fazer. Já o leilão é a modalidade no qual a administração pública realiza vendas. Então, todos os patrimônios que não são mais de interesse da administração pública em manter, eles podem ser vendidos. E esta venda é realizada por meio de uma modalidade de licitação especial chamada leilão, onde existe um rito processual para que a administração pública também possa realizar essas vendas. O pregão, ele era uma modalidade criada pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e posteriormente foi regulamentada na forma eletrônica do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005. Porém, a sua utilização, ela cresceu consideravelmente nos últimos 5 anos. Devido à sua importância, né, ela passou a fazer parte da Lei 14.133. Então, ela aplica-se em qualquer modalidade de licitação, né, para aquisição de bens de uso comum. E o que seriam bens de uso comum? Todos aqueles que conseguem ser definidos de forma objetiva. Ou seja, se eu consigo, né, descrever este bem de forma objetiva, ele pode ser considerado um bem comum. Então, ele pode ser adquirido pela modalidade do pregão. O bem comum não se confunde, né, com um bem complexo. Então, pode haver serviços que podem ser considerados complexos, mas que são objetivamente descritos, e neste caso, eles poderão ser adquiridos pela modalidade pregão, ok? Para determinar aqui a importância da matéria, né, eu trouxe algumas questões que já foram tratadas em concursos, para que vocês possam entender a importância. Então, eu trouxe uma questão aqui da Consulplan, Prefeitura de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, para o cargo de auxiliar administrativo em 2015. Por ocasião de festividades juninas, o município de Duque de Caxias pretende contratar uma dupla sertaneja consagrada pela opinião pública, ou seja, uma dupla conhecida, para se apresentar em eventos abertos ao público. Na hipótese narrada,
A adequada contratação é convite, dispensa, concorrência ou inexigibilidade. Quando falamos de artista consagrado, nós entramos naquele rol onde há a inviabilidade de competição. Havendo inviabilidade de competição, ou seja, é impossível a concorrência, nós dizemos que a licitação ela é inexigível. Então, neste caso, a licitação deverá ocorrer pela inexigibilidade, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula. Espero que ela seja de grande valia a todos vocês. Lembrando que esta aula foi gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem, para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem e puderem. E em caso de dúvidas, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens. Nós falamos hoje sobre o processo de licitação, que nada mais é que uma concorrência entre interessados que desejam fornecer para a administração pública dentro de um princípio de isonomia, ou seja, todos devem ter iguais condições de concorrer sem discernimento, tá? A licitação, quando ela é impossível, ela é tratada pela inexigibilidade. Quando ela é possível, ela pode ser dispensada com um rol de situações taxativas chamadas alienações especiais ou dispensável, onde o gestor ele tem a discricionalidade de decidir se vai realizar a licitação ou não. Se ele optar por licitar, ele vai cair nas modalidades de licitação. As modalidades são o modus operandi da administração pública realizar esse rito. Esse modus operandi, ele pode ocorrer na forma de concorrência, diálogo competitivo, pregão ou também nas modalidades especiais, concurso e leilão. Ok? Então, esse foi o resumo da nossa web de aula de hoje. Agora eu deixo meus votos de grande gratidão. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até uma próxima.